E a perda da decisão da Copa do Brasil para o Corinthians foi um duro golpe. Um duro golpe para todos nós e para o Felipe Coutinho, principalmente, que queria ganhar um título com o Vasco, que queria ser campeão com o Vasco, queria conquistar um título, ainda mais já, né, no ocaso da sua carreira. O Vasco, mesmo assim, conseguiu convencê-lo no final do ano a permanecer e ele ficou porque ele já queria pensar em até romper o contrato no final do ano. Ele fez um contrato de 1 ano até o meio desse ano de 2026. O Vasco, há cerca de 3 semanas atrás, o diretor executivo Admar Lopes reuniu a imprensa em off, na verdade, perdão, e disse que já havia um início de conversa para a renovação do Felipe Coutinho. O Vasco tinha planos para ele, né? Tinha certeza dele permanecer e de repente fazer um pós-carreira para ele, até o final do ano pelo menos. Mas a decisão do Felipe Coutinho, que foi amadurecida depois do jogo de sábado, como ele mesmo disse, mas que foi resolvida na segunda-feira. Nós demos a notícia na terça-feira, mas na segunda-feira o staff do jogador, já com algo definido, procurou a direção do Vasco e deixou bastante claro para a direção do Vasco que era uma decisão própria dele. E expôs todos os casos. O Coutinho, que mais uma vez a gente reitera aqui o respeito a todos os profissionais, mas a gente tem a informação muito próxima de que não houve em momento nenhum nenhum tipo de atrito, briga entre Felipe Coutinho e Fernando Diniz. Coutinho não tem nem esse perfil, gente, de que teve aí separação por vias de fato. Não houve isso. Não aconteceu. E hoje eu tive confirmação de pessoas muito próximas a Felipe Coutinho, de que não teve esse tipo de entreveiro no vestiário, nada disso. Absolutamente nada disso. Apesar de algumas discordâncias que eu vou trazer já já do Felipe com o Diniz nesse percurso dele aqui no Vasco de praticamente 10 meses comandando o Clube Cruz Maltino. Agora, se há uma relação pesada, claro que não. Mas há divergências normais de um jogador muito vivido, de um jogador muito experimentado, que, por exemplo, reclamava muito de treinos longos e exaustivos. Fernando Diniz tem essa característica de não só usar os jogadores quase que sempre nos jogos, mas fazer treinos muito longos, treinos extremamente exaustivos. Então essa era uma das broncas. Felipe Coutinho reclamava muito isso internamente do jeito dele. Uma outra é a questão da participação em todos os jogos. Sim, Felipe Coutinho também se incomodava, mas como profissional ele quer jogar, ele quer ajudar. E a forma de jogo, discussão sobre maneira de jogo, discussão tática entre um jogador experiente, um jogador mundialista e um técnico de futebol. Não se absteve em momento nenhum de discutir. Haviam essas discussões, esses embates, mas nada, mais uma vez reiterando aqui, apesar de que, por mais que a gente fale, o pessoal quer acreditar que houve briga. Então tá bom, quem quiser acreditar, ok. Mas é mentira, não é verdade. Não é verdade. Felipe Coutinho não teve nenhuma discussão acalorada de bater boca e de querer sair na porrada com o Fernando Diniz. Bom, sobre o futuro dele, não tem nada de América, por enquanto, nada. Apenas lá atrás, aquela ideia de como é que seria, mas nada, zero proposta. Existem aí sondagens de fora do Brasil, até de dentro do Brasil, mas eu posso dizer que não está descartada a possibilidade do Felipe Coutinho parar de jogar futebol. Isso é uma coisa, assim, muito forte, de parar de jogar futebol. Dificilmente jogará no Brasil. Dificilmente, pela relação que ele tem com o Vasco e pelo respeito que ele tem com o Vasco e pelo amor que ele tem pelo Vasco. Mas fora do Brasil até poderia, talvez realmente os Estados Unidos, mas não está descartado. Ele quer ter paz, segurança, ficar um pouco mais com a família. É um cara que está rico, milionário, e que exatamente por isso não está ali botando dinheiro como o carro-chefe de um futuro dele. Então é essa situação do Felipe Coutinho, que, como eu disse, amanhã, mais tardar, deve estar saindo aí a rescisão e as partes devem se manifestar, principalmente o Clube de Regatas Vasco da Gama. Bom, temos que pensar no pós-Coutinho, né? Não adianta a gente ficar pensando aqui que o Coutinho não jogará no domingo. Coutinho é página virada no Vasco. Os treinos continuam normais e o técnico Fernando Diniz quebra a cabeça, gente. Agora é a hora. Como está aí na capa de hoje, queimando a mufa. E a direção também.
para, de alguma forma, ter um time montado sem o seu capitão. Bom lembrar que o Vasco perdeu em dezembro Verratti, perdeu em janeiro Ryan e perdeu em fevereiro Felipe Coutinho. Foram 4 artilheiros do Vasco. Esses 3 ficaram em primeiro lugar. O Nuno foi o quarto. O Vasco já não tem esses 3 artilheiros. Então é algo que precisa ser reposto, precisa ser melhorado. Só que nesse instante, o Vasco está ali, né, entre a cruz e a espada, porque também não tem mais o dinheiro para fazer o investimento nesse tamanho. E além disso, até teria, pela estratégia boa que o Admar Lopes tem, que o departamento de futebol tem através da análise de mercado, de buscar algum jogador, mas está muito em cima. Daqui a 2 terças-feiras acaba a janela. O Vasco já tem um foco lá atrás de um camisa 8, como a gente informou há muito tempo atrás. O Vasco busca esse camisa 8 para jogar e de repente pinta essa lacuna com a camisa 10. Só que eu vou trazer uma informação agora aqui no News. O Vasco, a princípio, desiste de um camisa 10 nesse momento. Não vai ter um jogador de nível capaz de suprir essa ausência. Então, buscar por buscar, vamos lá, né? Gente, é claro, o Inter Miami briga com o Messi fica livre, é uma oportunidade de negócio, claro, guardadas as devidas proporções, mas dificilmente isso vai acontecer. Vai estar atento? Claro, está atento. Mas fora isso, o que a gente pode trazer hoje aqui é de que o Vasco vai ter, através do seu treinador, a responsabilidade de buscar dentro do elenco, dentro do time, dentro das peças que tem, e foram muitas as contratadas, uma alternativa para a ausência de um meio armador, de um 10 clássico. Como eu disse, até o dia 3 de março, o Departamento de Futebol tem a janela aberta, busca esse número 8. E olha, eu ouvi hoje um bizu, não se surpreendam se o Vasco trouxer mais um extrema, tá? Mais um jogador até para ter esse esquema novo com o Fernando Diniz sem o Felipe Coutinho, mais forte. É bom lembrar que o Vasco precisa de um atacante de perna esquerda. O Vasco não tem. Os jogadores todos são destros. A priori, jogadores que estão no elenco hoje são todos destros, jogando pela direita ou jogando pela esquerda. Talvez um canhoto, não se saiba, mas eu ouvi esse bizu hoje. Mas o foco é o 8. Um extrema? Pode ser. O zagueiro oferecido ainda não está descartado, mas a princípio não é a posição. O Vasco não vai fazer investimento, pelo menos nessa janela, na contratação de um zagueiro. Bom, sobre o time, hoje realmente uma notícia preocupante que eu procurei apurar o dia todo e realmente tivemos a confirmação, como todos os companheiros tiveram confirmação. O Thiago Mendes não treinou esses últimos dias, sentiu uma dor no joelho, fez exame, não tem nada de grave, mas vai ser observado. Não está fora do jogo de domingo não, tá? Ele está sendo observado, mas parece claro a questão do desgaste, gente. Eu acho que isso aí é mais claro do que água, né? Porque é um jogador que tem 34 anos de idade, é mais velho que o Felipe Coutinho, joga numa alta intensidade, veio de um campeonato onde a questão física é bastante precária, né? O futebol do Catar joga com intervalos maiores, não tem aí um campeonato tão competitivo, o próprio futebol Catar não é assim, mas ele voltou a jogar um grande futebol. No início foi mal, mas pegou ritmo e sentiu essa dorzinha no joelho, vai ser observado, e o técnico Fernando Diniz está esperando aí, está na expectativa. Dizer hoje de um time, olha, é muito complicado, tá, cara? Porque seria leviano da nossa parte a gente dizer aqui que ele vai mexer ali, mexer acolá. Se o Thiago Mendes não jogar, joga o Hugo Moura, joga o Tietê. É difícil, é muito difícil. O Diniz está numa semana bastante decisiva do futuro dele no Vasco, porque ele está muito pressionado, o time não está jogando bem, a torcida está de mal, brigada com o time completamente com razão. O Vasco tem jogado partidas muito ruins, como foi sábado contra o Volta Redonda, e além dessa mudança ele perde um jogador importante como o Felipe Coutinho. Então hoje, dizer qual time que ele vai botar em campo, eu só garantiria o Léo Jardim e o Andrés Gomes. O resto, acho que não tem ninguém garantido nessa história, não. O Thiago, volto a dizer, ainda não está fora, vai ser
avaliado. Por uma posição, eu posso mais ou menos entender, por conversas internas, que PH e Piton brigam por uma posição. Mas como assim, Flávio? Se o PH entrar, sai o Piton, porque aí o Puma vai para a esquerda. Se o PH não entrar, joga Puma na direita e Piton na esquerda. Então, PH e Piton brigam por uma posição. O Cuiabano tem grande chance de ir para o jogo. Não é jogar, é ir para o jogo. Apesar de que ele vinha treinando e jogando no Sub-23 do Nottingham Forest, ele sentiu um desconforto muscular, mas a priori melhorou. Tem uma boa chance de ir para o jogo e ficar no banco de reservas. Assim como dois jogadores que estão agradando nos treinos. O Cláudio Spinelli, que inclusive fez gol sábado contra o Volta Redonda. É um jogador que tem treinado muito bem, muita entrega em tudo, muita intensidade em absolutamente tudo. Tem encantado pela boa vontade, pela força, pela disposição mental muito forte. Mas talvez jogar como titular seja difícil, mas é uma ótima opção. E outro jogador que, na questão física principalmente, tem melhorado muito e tem mostrado serviço nos treinos, é Marino Inestrosa, jogador que também foi contratado nessa temporada, jogador do Atlético Nacional de Medellín, está vindo sendo muito criticado, porque realmente não entrou bem, mas não me surpreenderia se o Inestrosa recebesse algum tipo de oportunidade. Vamos esperar, não há nenhuma ideia ainda de definição. Léo Jardim, Cuesta e Robert Renan, a princípio, titulares. As dúvidas nas laterais entre Puma, PH e Lucas Piton. O meio, sem o Thiago Mendes, Hugo Moura é o mais favorito, mas tem o Tietê, apesar que Tietê é reserva do Barros, o Hugo é do Thiago, então tem que se esperar um pouquinho mais. Rojas e Nuno jogando, podendo jogar os dois, podendo jogar um só. Brenner me parece também escolhido, e o Andrés Gomes dentro completamente. Então são dúvidas que o Diniz vai dissipando. No Vasco não se fala absolutamente nada, tudo fechado, rigorosamente fechado, e essa definição a gente só vai ter realmente da lista no sábado, quando o time for para a concentração. Vamos então às notícias do nosso aniversário com meu querido Sérgio Guimarães, o brother da Super Rádio Tupi, que vai trazer notícias do time das Laranjeiras, adversário do Vasco no clássico de domingo no Engenhão. Fala, Sérgio Guimarães! Alô, Flávio Dias, aquele abraço para você, para a galera ligada no canal Atenção Vascaínos. Vamos falar do clássico de domingo, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Fluminense preparando no CT Carlos Castilho, e na atividade a boa notícia desta quinta-feira foi a presença do atacante Cano, jogador que fez uma artroscopia no mês de janeiro, não joga desde outubro, e ele participou normalmente das atividades com os companheiros. Claro que ainda não tem uma previsão de quando ele poderá ser relacionado. Nonato desde ontem já vem trabalhando. Arana não passou de um susto, havia suspeita de uma fratura no tornozelo. Jogador passou por exames médicos que acabaram não detectando esta lesão, ou seja, esta fratura. E sobre o time em si, acredito que de repente o Zubeldia possa até poupar um ou dois jogadores por causa do gramado sintético. Neste caso, um deles seria o próprio Ganso, que não costuma ser escalado para jogos em gramados sintéticos. No mais, o Freitas, mesmo vaiado pela galera na última partida contra o Bangu, deve ser mantido como titular ao lado do James, que foi poupado no jogo contra o Bangu. Samuel Xavier voltando na lateral direita. Neste caso, Fábio, Samuel Xavier, James com Freitas e René. No meio-campo, Bernal, Martinelli e Lúcia Costa, Canóbio, Serna e John Kennedy. Este é o provável flu para o primeiro duelo no domingo no estádio Nilton Santos contra o Vasco. Sérgio Guimarães para o canal Atenção Vascaínos. Aquele abraço. Duas informações. Primeiro sobre o Guilherme Estrela, meio atacante do Vasco. Estrela deve amanhã fechar definitivamente com o CRB, o Clube de Regatas Brasil. O diretor de futebol do CRB, Ari Barros, informou ao GE de Maceió de que está ali por questão de minuta de contrato, e o Guilherme Estrela amanhã deve sacramentar a sua ida para o CRB por empréstimo
até o final do ano para jogar pelo CRB, um dos clubes de boa tradição do futebol do Nordeste, da belíssima Maceió. Boa sorte ao menino Guilherme Estrela, que ele possa ir bem. Vai fazer companhia lá o Lincoln, zagueiro, que também foi para lá, que ele possa recuperar seu futebol e principalmente a parte física. O futebol ele tem bom, mas a parte física, jogando, atuando, que não se lesione mais, que é um jogador extremamente importante. Bom, vamos falar do potencial construtivo, porque é uma notícia que a gente recebeu agora à noite e nós fizemos questão de apurar. Vocês devem se lembrar que houve aí uma celeuma danada até o dia 12 de fevereiro. A Sod Capital era a detentora, teoricamente, de uma exclusividade que foi até explicitada pelo Renato Brito, vice-presidente do Vasco, que está cuidando de maneira hercúlea desse caso aí, que é uma dureza. Parabéns ao Renatinho, porque tem que segurar uma barra, mas deixou claro numa entrevista recente que não há exclusividade, ou não havia exclusividade, mas vamos dizer que havia uma preferência pelo seu Wilson Borges. E aí aquela confusão toda que a gente já colocou aqui, o prefeito Eduardo Paes entrou, foi o fato novo que nós informamos em janeiro, e ele não tem uma relação boa com o Wilson Borges por conta de poder público e obras e problemas, e deixou bastante claro ao presidente Pedrinho que queria fora a Sod Capital. O Vasco esperou até o dia 12 e o Wilson Borges ficou de fora. Claro que não havia um documento, mas ficou de fora, perdeu o compromisso. Agora, teoricamente, está aberto. Só que hoje a gente teve algumas informações importantes, porque com todo esse leilão, toda essa situação, o preço do Clube Marapendi, que é o terreno onde a compra complementa os 85% do potencial construtivo, vamos lembrar, os outros 15% já estão negociados com duas empresas. Cada uma vai comprar 30 mil metros quadrados, tá? Então, já complementariam ali os 15%. São 280, seriam 60 mil metros quadrados, sobrariam 220 mil metros quadrados que estariam sendo negociados para a Sod e acabou que não aconteceu. Pois bem, a gente informou aqui, depois do dia 12, que muitas construtoras estavam interessadas. Uma delas, a Patrimar, a Cavalho Hosken também. Só que entrou agora, de sola, uma grande empresa que está há 49 anos no mercado brasileiro, que é especializada em fundações, geotecnia e construções de alto padrão, com sede no Rio de Janeiro, ali no Leblon, na Avenida Ataúfo de Paiva. É uma empresa que atua em todo o território nacional, que é focada na construção civil e desenvolvimento imobiliário, com projetos no Rio, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. É a 7 Engenharia. 7 empreendimentos e construções limitadas, com foco em engenharia de fundações, geotecnia e construção de edifícios. É considerada uma das maiores empresas de fundações do Brasil. Inclui projetos de alto padrão em locais nobres, como Ipanema, o Alma Ipanema, o Vista Ipanema, no Leblon, o Tom Delfim Moreira, em São Paulo, o Aia Jardins, enfim, faz grandes empreendimentos. A gente tem até aí alguns dos empreendimentos da 7 Engenharia, que é formado por um grupo de investidores, de fundos de investimento, e que tem interesse agora e quer comprar os 85%. Esse aí, a priori, não tem problema com Eduardo Paes, não tem problema com o poder público. Então depende do Vasco de amarrar isso tudo, do Vasco fechar isso tudo e dar à 7 Engenharia essa possibilidade. Então, essa é a empresa que, nesse momento, essa é uma notícia confirmada em primeira mão pelo canal Atenção Vascaínos. A 7 Engenharia hoje é a empresa que está disposta a comprar os 85% e que vai entrar em negociação com um mais valorizado terreno do Clube Marapendi. Mas, se você entrar aí no site e no Instagram da 7 Engenharia, você vai ver que o caso deles, né, é exatamente esse, de fazer compra de grandes terrenos desde o início, fazer o empreendimento e vender o empreendimento. É mais ou menos isso. Então, a 7 Engenharia está entrando e depende do Vasco dar o ok. E volto a dizer, a gente teve informação aí do mercado, de gente que trabalha com isso, que é uma das grandes empresas, uma das maiores empresas desse ramo no país,
com grandes empreendimentos. Agora é esperar o negócio andar, pelo menos não vai brigar com o poder público. Então, rapaziada, o que vocês acharam das notícias que o Flávio Dias trouxe nesta quinta-feira, né? Falou a respeito aí do potencial construtivo, falando a respeito que não houve briga com o Felipe Coutinho e o Diniz, trouxe informações do Clássico, trouxe informações também do Sérgio Guimarães, do time do Fluminense, né? Nosso adversário no domingo. Falou, então, nesse finalzinho a respeito da Sete Engenharia, que é a empresa, né, que está aí pretendendo comprar os 85% do potencial construtivo e, se acertar aí o mais breve possível, de repente, no meio do ano, o Vasco já começa a reforma de São Januário, porque está fazendo falta. Se tivéssemos um estádio já pronto, um estádio para 50 mil, 40 mil torcedores, não teríamos aí essa necessidade de ficar jogando no campo do Botafogo. Sabemos que a torcida não gosta muito do Engenhão e os jogadores também não gostam de jogar no sintético lá do Engenhão. Deixa aqui seu comentário, ele é importante para divulgar o vídeo. Se puder dar uma hypada, vai ajudar também. E a sua inscrição para fazer o nosso canal crescer cada vez mais aqui no YouTube vai ajudar de forma imensa. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!